Amém, irmãos. Graça e paz. Antes de iniciar aqui, eu quero mais uma vez agradecer, Semana passada eu pedi oração pela Karina. Ela já está um pouco melhor. Essa semana foi mais uma semana de idas e vindas no hospital. Exames e mais exames. Todos os exames não constam nada, não dá tudo negativo, não aponta infecção. Mas e aí ela continuava com febre. Se tem febre é sinal de que ainda é infecção, né? Aí na sexta-feira à noite, foi a última vez que eu trouxe ela aqui. Eles repetiram todos os exames e a médica falou, olha, não tem nem um foco de infecção nessa menina. Nada. Não tem nada que justifique a febre dela. Aí entraram com mais medicação e mandaram de volta para casa, né? Está um pouco melhor. Continua sentindo muita dor no estômago, dor de cabeça, mas assim, a febre cedeu. Graças a Deus, pelo menos a febre cedeu, né? E a igreja, eu sei que todos, os que não puderam orar, vários oraram por ela e continuam orando. E agradeço de coração aqueles que intercederam pela vida dela. A igreja, a Bíblia fala que nós temos que orar um pelos outros, né? Levar a carga um dos outros. E a igreja aqui em Jaru, embora seja pequeno, em números de irmãos, mas ela é uma igreja que exercita a fé. E às vezes a gente pensa que não, mas nós temos testemunhado dessa força de buscar diante de Deus, diante de outras pessoas. Eu lembro que em 2019 eu já testemunhei isso daqui, vou falar novamente, uma mulher me procurou lá na escola, pedindo oração pela filha dela. Essa mulher ela era da igreja Assembleia, e aí a filha dela não era evangélica, e ela estava pedindo oração pela filha dela, porque a filha dela estava com câncer coloretal, e já não, a medicina já tinha dito que não tinha mais nada que pudesse fazer por ela. Já tinha mandado a família trazer para morrer em casa. E ela foi lá na escola, ela falou assim, eu peço para a sua igreja, pelo amor de Deus, orar pela minha filha, porque a sua igreja, ela tem um testemunho, é uma igreja pequena, mas é uma igreja de oração. E nós começamos a orar pela vida daquela moça aqui. Pouco tempo depois, ela voltou lá na escola a agradecer as orações, que a filha dela estava curada, que repetiu os exames e não tinha mais nenhum sinal de câncer na filha dela. Então, não somos nós que fazemos isso. Nós somente levamos a nossa petição ao Pai. É Ele quem faz, é Ele que opera sinais e maravilhas. Então, hoje eu quero compartilhar com os irmãos um tema que fala sobre novidade de vida. Então, nós temos aqui algumas referências até um pouco grandes, que vamos começar em Romanos 6, de 1 a 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedecestes em suas concupiscências,
Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Então aqui, quero frisar com os irmãos o versículo 4, que ele fala aqui que de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Tá? Então, o que eu quero focar aqui é essa novidade de vida. Mas o que seria essa novidade de vida? Porque Cristo ele nos chamou para que nós vivamos em novidade de vida. Então, é viver algo novo. E esse algo novo não é você dar testemunho todos os dias na sua vida de algo esplêndido, algo, vamos dizer assim, anormal que tenha acontecido, milagres. É você fazer morrer no seu dia a dia a sua velha natureza, o nosso velho homem, o nosso eu. Porque tem coisa mais difícil de fazer morrer na nossa vida é o nosso eu, né? Como que esse eu ele é difícil? Nós sempre queremos ter razão, sempre queremos estar cheios de nós mesmos, sempre achamos que sabemos tudo, sempre achamos que a nossa opinião é que importa. Ah, eu perdoo, mas não faz isso de novo, não. Quando alguém pisa no nosso calinho, e aí nós já mostramos a nossa velha natureza. Então, essa viver em novidade de vida é você a cada dia fazer morrer algo da sua velha natureza. Nós buscarmos cada dia mais nos aproximar de Cristo. E quanto mais de mim eu tiver, menos de Cristo eu terei. Então eu tenho que ter esse desejo de buscar essa novidade de vida. Que aqui é o versículo que nós aqui embaixo, na parte que eu acabei de ler, ele vem falando que nós precisamos morrer pelo pecado no nosso corpo natural. Nós não submeter o nosso corpo ao pecado. Então nós temos o pecado de luxúria, o pecado da glutonaria, o pecado da gritaria, né? Quantos pecados que muitas vezes nós submetemos o nosso corpo a ele? O pecado da prostituição, o pecado da lascívia, tantos outros. E Efésios 4, a partir do verso 17, diz assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção.
toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentro de vós. Antes, seja uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, aqui está uma das indicações, né, no Efésios 4, de como viver em novidade de vida, como ser essa nova criatura. Que lá em 2 Coríntios fala que nós fomos feitos de uma nova criatura. 2 Coríntios 5, 7, né, podemos conferir aqui, 5, 17. 2 Coríntios 5, 17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a palavra de Deus está dizendo, se nós estamos em Cristo, nós somos o quê? Novas criaturas. Se nós fomos feitos novas criaturas, nós precisamos ter o comportamento de novas criaturas. Não vivermos na vida da igreja, estarmos no meio do povo de Deus, mas com comportamentos antigos, com práticas antigas. É necessário que nós vivamos em novidade de vida. Se antes eu fazia isso, que hoje eu não faço mais. Se antes eu tinha dificuldade para perdoar, que agora eu não tenho mais. Se antes eu falava do meu irmão e achava que isso não era mal aos olhos do Senhor, que eu me liberte do espírito da fofoca, do espírito da maledicência. Então, que a cada dia sejam novas as minhas atitudes diante de Deus. É fácil? Não. É por isso que eu já disse lá no início, que fazer morrer o nosso eu, a nossa natureza humana, eu acho que essa é a etapa mais difícil que nós temos na nossa caminhada cristã. Porque o eu, ele está sempre querendo sobressair. Por mais que nós queremos morrer, queremos fazer com que ele morra, ele está sempre lá de querer dizer assim, ei, eu estou aqui. E quem é que vai prevalecer? Eu lembro que o irmão Donias, ele sempre falava que vai prevalecer aquele que nós alimentarmos mais. Quem que nós estamos alimentando mais? Cristo ou o nosso eu? Porque se nós alimentarmos mais o nosso eu, ele vai se sobrepor sobre Cristo em nossas vidas e, infelizmente, nós não vamos conseguir ter uma vida plena diante do Senhor. Agora, se nós alimentarmos mais a Cristo em nossa vida, o nosso eu, ele vai morrendo dia após dia. E mais perto nós estaremos de alcançar a estatura do varão perfeito. Que essa é a medida que Deus quer de nós. Que nós tenhamos o quê? A estatura do varão perfeito. A nossa vida, ela é apenas um sopro. Às vezes nós achamos assim que nós estamos bem, que vamos viver para sempre. Né? Nem todos têm o privilégio de chegar à velhice. E a Bíblia fala que aqueles que chegam é o quê? Enfado e canseira. Muitos chegam na velhice sem ter a consciência daquilo que ele está fazendo. Eu sempre digo que o meu avô, por exemplo, hoje com 98 anos de idade, ele é um dos poucos homens privilegiados que eu conheço, porque agora, aos 98 anos de idade, que a gente está percebendo que ele está começando a ficar meio esquecido. Mas quantos, às vezes com 75, com 80 anos, já estão com a mente, ruim, que não adianta mais você falar de Deus para ele, que ele não sabe mais do que você está falando. Né? Então, nós temos que aproveitar o momento, nós temos que aproveitar agora. Agora há pouco, antes de eu sair de casa, eu vi no Jarum Online uma matéria de um rapaz que faleceu. Ele foi meu aluno lá em Teobroma, João Lucas. Rapaz novo, 22 anos de idade, tinha ido visitar a mãe lá em Palmares e na volta passou direto na curva, morreu. Bateu e morreu. Ele trabalhava ali no açougue dos irmãos Gonçalves, aqui embaixo. Então, almoçou com a mãe,
e agora já está de volta na casa da mãe sendo velado. Então, o que é a nossa vida? Para nós acharmos que nós podemos aproveitar a vida de forma relaxada aqui. Mas está longe, Jesus está longe para vir. Aí não vou morrer tão cedo, quando eu estiver perto de morrer, eu coloco minha vida diante de Deus. Nós não sabemos se nós estaremos vivos daqui a 5 minutos. Então, nós temos que colocar a nossa vida diante de Deus no nosso dia a dia, no nosso viver diário. Temos que buscar viver em novidade de vida. Agora, lá em Romanos 6, 22... Aí encontraram? Romanos 6, 22. Porque quando erais servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqui, porque quando eres servos do pecado, estás livres da justiça. Ou seja, aí aqui está perguntando, e que frutos tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Ou seja, aquilo que nós praticávamos quando nós não tínhamos a nossa vida com Cristo, nós produzimos frutos que nos levam a ter vergonha hoje. E se nós nos envergonhamos, aquilo que nos causa vergonha, nós procuramos não praticar novamente. Não é assim? Se eu faço alguma coisa aqui, e é uma atitude que me deixou envergonhada, eu vou procurar fazer de uma forma que eu não volte a repetir aquela atitude. E por que no reino de Deus, às vezes, nós queremos fazer as coisas diferentes? Queremos insistir no erro, viver a mesma vida, viver a mesma situação a vida inteira e não buscar fazer algo diferente. Esse algo diferente que eu estou falando é voltado para o reino dos céus. Voltar a fazer morrer algo ou buscar fazer algo diferente. Às vezes eu passei minha vida inteira na igreja, mas eu nunca visitei um irmão que está doente. Então, faça algo diferente dessa vez. Meu irmão está doente, eu vou lá levar uma palavra para ele. Vou lá passar uns minutos com ele. Vou lá orar com ele. Você nunca fez, mas você vai fazer, você vai abençoar a vida do irmão e automaticamente você será abençoado. E você já vai ganhar ponto também, porque às vezes você não iria, não é porque você não gostava do irmão, mas talvez porque não soubesse administrar o seu tempo. E aí, quando você consegue arrumar um tempo, fazer o tempo, para ir lá, você já ganhou um ponto que você já vai ver, não, eu não preciso de muito para poder abençoar a vida do irmão. E assim nós vamos ganhando, dia após dia. Colossenses 3. A partir do verso 5. Diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes quando vivíeis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu,
circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Tá, então aqui o verso 5 ele diz o quê? Mortificai os vossos membros. Quais são os membros que nós temos que mortificar aqui? A fornicação, a impureza, a afeição desordenada. Aqui embaixo ele continua falando sobre a ira, a cólera. Essa ira aqui é o ato de você ficar com raiva. A Bíblia fala que nós podemos nos irar. Irai, mas não pecar. Às vezes uma situação que naquele momento ali eu me iro, eu fico com raiva, eu fico chateada, mas a Bíblia ela não me dá o direito de ficar chateada, de ficar com raiva naquele momento, mas ele não me dá o direito de pecar. Então, às vezes eu me iro e não é suficiente eu me irar, eu vou lá e ainda peco. Amaldiçoando a vida da pessoa, xingando, batendo boca e desejando mal. Então a Bíblia fala que nós podemos irar, mas nós não podemos pecar. A maledicência também, né? Nós temos muitas pessoas que não conseguem ver bondade em nada. Tudo para ela é ruim. Está sempre aquele resmungão que murmura por tudo. Não consegue ser grato. Que sejamos gratos. A Bíblia fala que nós temos que dar graça sempre. Sempre. Dar graça sem cessar. Orar sem cessar, ser grato. Em tudo dai graças. Em tudo. Quando a Bíblia diz em tudo, é em tudo. Não é só quando você está recebendo bênçãos, milagres. Não. Está comprando um carro novo, está com um pasto cheio de gado. Não. A Bíblia diz porque é em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus. Está lá passando por uma provação? Dê graças a Deus pela aprovação, porque é aquela aprovação que vai te aproximar mais de Deus. É aquela aprovação que vai fazer com que você seja moldado de acordo com o caráter de Cristo. Não é fácil. Muitas vezes nós cantamos aqui, né? Quebre e transforme e faça-me de novo, né? Mas quando Deus começa a mexer, aí já começa a pedir misericórdia que não aguenta mais. Não é assim? Cantamos lá o hino do oleiro. Tu és o oleiro, eu sou o barro, quebra e transforma. O hino é uma forma de nós dialogarmos, de falarmos com Deus. Então não é só para cantar porque a melodia é bonita. Nós temos que meditar naquilo que nós pedimos para Deus através das canções. Eu até um dia, compartilhando com os jovens, eu falei daquele hino, Sou Casa, né, que os jovens gostam muito de cantar porque ele tem uma melodia suave, né? É gostosinho de cantar. Mas aí lá na letra do hino fala, mude as coisas de lugar. Ele está falando de uma casa, para mudar, no caso, pela letra, o contexto da letra do hino, seria mudar os móveis, né? De lugar, mudar. Então, eu ainda falei com ele, vocês cantam porque vocês acham bonito, né? A letra é uma melodia gostosa de cantar, mas vocês não estão analisando, porque quando Deus começa a arrastar os móveis da casa, e aí entra um desespero, às vezes não querem nem continuar mais na comunhão da igreja. Mas você está pedindo, mude as coisas de lugar. E Deus, Ele vai trabalhar. Quando a gente vai fazer uma faxina na casa, por exemplo, a gente não muda os móveis de lugar, não arranha, não causa dano lá no piso, e assim vai, ou no próprio móvel. Não é diferente conosco. Quando Deus quer tratar conosco, também Ele causa dor, causa sofrimento. Mas esse sofrimento é necessário para que nós tenhamos aproximação com Deus, para que nós possamos viver essa novidade em Cristo. Aqui tem aquele versículo, que é João 12, que fala sobre o trigo. Ele é um versículo só, que fala que, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então aqui é a comparação que Jesus usou. Se o grão ele cai ali e ele ficar por ali,
ele vai ser só um grão de trigo que caiu no chão. Mas se ele morrer, passar por um processo de transformação, de regeneração e brotar, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar muitos outros frutos. E assim é a nossa vida cristã. Se nós queremos produzir frutos, nós precisamos morrer. Morrer para o nosso eu, morrer para o mundo, morrer para os prazeres da vida. O que o mundo tem a nos oferecer é algo muito passageiro e não vale a pena a gente trocar a glória dos céus para aquilo que o mundo tem a nos oferecer. Gálatas 2, 20. Diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, Cristo, ele morreu por nós, em sacrifício vivo, né? Derramou seu sangue. E não é para que nós pegássemos esse sacrifício dele e o banalizássemos. Ele morreu na cruz para que nós tivéssemos direito à salvação. Para que nós fôssemos aperfeiçoados dia após dia, para que nós tivéssemos o direito, pela graça, de alcançarmos misericórdia, de termos a vida eterna. A Bíblia fala, pela graça sois salvos, né? Hoje nós vivemos pela graça. Aí algumas pessoas falam assim, mas é muito fácil viver hoje no tempo da graça, o tempo da lei era mais difícil. Eu não acho que seja tão fácil viver no tempo da graça. Se nós formos comparar, hoje talvez seja mais difícil viver debaixo da graça do que debaixo da lei. Porque, por exemplo, antes, se um homem cometesse ou uma mulher cometesse adultério, eles eram apedrejados, sofriam as consequências e morriam ali. E hoje a Bíblia fala o quê? Aquele que olhar para a mulher com a intenção impura no coração, já se torna um adúltero. E depois nós já temos quais são as consequências de um adúltero. Não precisa nem passar os limites, basta olhar. E tem tantas outras coisas no nosso dia a dia que a gente vê que debaixo da graça, se Deus não tiver misericórdia de nós estamos pecando e caminhando a passos largos para o inferno todos os dias. Gálatas 5, 24 diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então aqui, se nós estamos com Cristo, nós também temos que viver de acordo com Cristo. Se estamos no Espírito, temos que viver em Espírito. Agradar o Espírito de Deus que está em nós. Aqui no Colossenses 3, vou voltar lá, nós já lemos uma parte de Colossenses 3. A partir do verso 1, de 1 a 17. Ele fala que vivendo plenamente em Cristo. Então, como é que nós devemos viver plenamente em Cristo? Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscências, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência,
nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sejam agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou obras, fazeis tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Então, aqui em Colossenses 3, ele nos ensina como nós devemos viver plenamente em Cristo. Então, nós temos aqui que mortificar aquilo que não agrada a Deus e fazer aquilo que agrada, porque Deus nos fez uma nova criatura. Aqui, um versículo apenas em Lucas 9, verso 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, aqui, qual é o passo para quem quer ir após a Cristo? Negar a nós mesmos. E essa é uma tarefa difícil porque a tendência humana é exaltar sempre a si mesmo e não a negar a si mesmo. Nós queremos muitas vezes tornar visíveis os nossos feitos, as nossas capacidades, e sendo que tudo que nós temos ou fazemos é porque Deus nos capacita. E tudo tem que ser feito para a honra e glória do Senhor. Provérbios 4, versículo 18, diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa semana eu ouvi um pregador falando a respeito desse versículo. E ele estava falando que muitas vezes as pessoas não compreendem esse versículo. Ele falou que nós só vamos nos tornar esse dia perfeito o dia que nós conseguirmos fazer morrer dia após dia o nosso eu. O dia que a nossa vida em Cristo for uma vida de novidade de vida. Se nós fizermos jus à nova natureza que Jesus nos deu, por meio da sua morte. Enquanto isso, a vereda do justo, que ela não vai brilhar até ser um dia perfeito, porque aqui fala, a vereda do justo é como a luz da aurora. Como que a luz da aurora faz? Ela vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E nós também temos que brilhar dia após dia até que nós alcancemos essa perfeição. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu gostaria de contribuir. Aí depois vocês podem ler em casa, 2 Coríntios, o capítulo 4, de 8 a 18. Ele vai falar um pouco mais sobre esse viver para Cristo. Nós temos que a cada dia pedir para que Deus nos renove, que nós sejamos renovados.
Porque nós não podemos desejar ser iguais. Hoje eu tenho que desejar que o meu hoje seja melhor que o meu ontem, para que assim eu seja renovado, que a minha vida seja renovada em Cristo, dia após dia. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.